Livro de Provérbios capítulo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova, acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos, junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede se destrói. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite, ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me das suas desgraças, zombarei quando que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Vamos falar agora um pouco sobre essa passagem de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito em grande parte por Salomão, o rei conhecido por sua sabedoria dada por Deus. Diferente de outros livros bíblicos, Provérbios é composto por ensinos práticos, máximas e conselhos que nos ajudam a viver com discernimento diante de Deus e dos homens. O primeiro capítulo funciona como uma introdução ao livro inteiro, apresentando seu propósito, ensinar sabedoria, disciplina e prudência. Salomão mostra que a verdadeira sabedoria não vem apenas da experiência humana, mas começa com uma atitude de reverência e submissão a Deus, quando declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios capítulo 1 versículo 7. O capítulo ainda alerta contra as seduções dos pecadores e os perigos de seguir o caminho da violência, da ganância e da vida sem Deus. O autor apresenta a importância de ouvir os conselhos dos pais e não se deixar levar por influências erradas, que podem parecer atrativas no início, mas que levam à ruína. No final, a sabedoria é personificada como alguém que clama nas ruas, chamando todos a ouvirem o seu conselho, mas também advertindo sobre as consequências da rejeição. Quem escolhe ignorá-la acabará sofrendo as consequências de sua própria decisão, mas aqueles que se dispõem a ouvir encontrarão segurança e paz. Essa mensagem é extremamente atual para nós. O temor do Senhor continua sendo o início de uma vida de sabedoria, pois é quando reconhecemos Deus como Senhor e nos submetemos à sua vontade que começamos a trilhar o verdadeiro caminho.
Isso transforma nossa vida espiritual, porque aprendemos a viver com reverência e dependência de Deus, colocando Ele no centro de todas as escolhas. Também influencia nossa vida social, porque precisamos cuidar das nossas amizades e influências, evitando caminhos que nos afastem de Deus. Na família, o texto ressalta a importância de ouvir conselhos e honrar aqueles que nos instruem, preservando lares firmados em valores cristãos. Na vida profissional, a advertência contra o ganho fácil nos ensina a agir com honestidade e ética, confiando que a bênção vem de Deus e não de atalhos duvidosos. Provérbios 1, portanto, nos chama a viver na contramão do mundo. Enquanto a sociedade valoriza independência, orgulho e caminhos fáceis, a palavra de Deus nos chama à humildade, à reverência e à obediência. A sabedoria continua clamando hoje, convidando-nos a ouvir sua voz. Viver na contramão do mundo é escolher o temor do Senhor como fundamento, é andar com Ele diariamente, e deixar que sua sabedoria nos guie em todas as áreas da vida. Quem ouve essa voz encontra segurança e paz, mas quem a rejeita acaba colhendo apenas os frutos amargos da própria escolha. Ficamos por aqui e voltamos em breve com Provérbios capítulo 2. Até lá!